Graça e paz, amados e amadas, estamos em Números capítulo 26 e aqui o que nós vamos ver? O segundo censo do povo de Israel. O primeiro censo foi feito lá em Números, foi feito em Números 1, inclusive. E até o nome do livro chama Números, porque a gente vê dois censos sendo feitos, tanto para homens para a guerra, quanto para os levitas. Então, aqui no primeiro censo era para saber quantas pessoas estavam entrando aqui no deserto. E até então, o primeiro censo também era para ver quantos homens estavam preparados para a guerra, porque em breve eles iam entrar na terra de Canaã. Mas vocês lembram aquele episódio quando Moisés pede para que os espias vão lá verificar como é a terra de Canaã e 10 espias trazem notícias desanimadoras e somente Caleb e Josué trazem encorajamento para o povo? E dessa forma o povo todo olhou para quem? Para os 10 espias. E eles foram o quê? O Senhor deu um juízo a eles que eles não entrariam na terra de Canaã. E que o Senhor atenderia a eles, deles ficarem ali no deserto e morrerem. E que só sobreviveriam para entrar na terra de Canaã quem tivesse 20 anos para baixo. Então agora, com esse novo censo que nós vamos ver aqui, são os homens que tinha 20 anos abaixo e aqueles que também que nasceram nesse período, que agora já estão com 20 anos para cima. Porque mais ou menos já se passou aqui do primeiro censo, que foi lá em Números capítulo 1, se passou mais ou menos 38 anos, então está se completando os 40 anos do povo no deserto, aonde eles estão agora se preparando para entrar na terra de Canaã. E aí o Senhor está pedindo para se fazer o segundo censo. Mas antes, aqui no versículo 1, diz assim, que depois desse tempo de praga, o Senhor ordenou a Moisés e a Eleazar, filho de sacerdote Arão, o seguinte, para fazer o censo. Porque depois do tempo da praga? Lembra no capítulo 25, quando Israel, eles o quê? Eles começaram a adorar o deus Baal-Beor e se corromperam ali e houve uma praga. O Senhor permitiu que uma praga viesse ao povo e por essa praga morreram 24 mil pessoas. E agora vem a parte que o Senhor está pedindo censo. E ele está pedindo censo para levantar quem? Moisés e Eleazar. Quem é Eleazar? Eleazar é o sumo sacerdote que ficou no lugar do seu pai, que era Arão, que Arão já faleceu. E eles estavam aqui ainda, ali na campina de Moabe. Então o Senhor ali solicitou que fizesse o censo. E seguiu o censo da mesma forma, pelas tribos de Israel. Então, quem era o mais velho aqui? Era Ruben. E Ruben, ele o quê? A tribo dele deu 43.730 homens. E o que nós vemos lá no primeiro censo? A tribo de Ruben, vamos ver aqui quanto deu, 46.500, diminuiu um pouco. E isso provavelmente se deu devido que a rebelião ali de Corá, que houve a rebelião de Corá, e quem se uniu à rebelião de Corá foi a tribo de Ruben. Então aqui, devido isso, a terra se abriu, engoliu ali o povo. Então alguns aqui da tribo de Rubens, ali também foram mortos mediante isso. Depois aqui no versículo 22 vai falar da tribo de Simeão. E o que nos chama a atenção, que a tribo de Simeão, o número que deu foi 22.200 e diminuiu demais, diminuiu mais da metade a tribo de Simeão. No primeiro censo tinha dado 59.300. Por que será que diminuiu tanto? Se nós observarmos o capítulo 25, ele dá uma ênfase, no versículo 14 ele dá uma ênfase, olha só, o nome do israelita morto na alcova com a medianita era Zirim, filho de Salu, príncipe de uma família da tribo de Simeão. Então aqui, o que nos chama a atenção, que a tribo de Simeão foi a que mais se levantou aqui para adorar o rei Baal, para adorar Baal. E aqui ainda fala que foi o príncipe, o líder da tribo de Simeão. Se o líder
tinha o coração corrompido, então nós podemos imaginar o quão essa tribo, esse clã foi influenciado. E aqui nós vemos a resposta, o resultado disso. O clã deles diminuíram mais da metade. Mais uma tribo que eu quero chamar a atenção no versículo 19, é dos filhos de Judá. Eles, bem dizer, mantiveram o número que foi 76.500 homens. Nós vemos que a tribo de Judá era a que ficava ali na entrada do templo, na entrada da tenda do tabernáculo, e também era a tribo que ficava à frente quando se ia começar a marchar, quando se ia começar a andar. E essa tribo é o que tinha um número maior, porque ela que ia de frente, ela que ia promover a proteção se viesse um ataque. E eles tinham a bandeira do quê? Do leão da tribo de Judá. E dessa tribo que veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo vai à frente. Ele é o leão da tribo de Judá, que vai à frente para nos proteger. A partir do versículo 52 até o versículo 53, aqui Moisés está recebendo do Senhor a ordem para a divisão da terra e fala que será distribuída segundo a herança, segundo o número dos inscritos. Aqueles que têm um número maior, tu darás uma propriedade igualmente maior, e aquele que tem um número menor de pessoas, então aqui está fazendo a divisão. Mas ele faz uma advertência aqui, olha, no versículo 55. Todavia, a divisão da terra se fará por meio de sorteio. Então, assim, o local onde eles iam ficar ia ser por meio de sorteio. Então, falar assim, eu quero ficar no norte, não, eu quero ficar no sul, eu quero ficar... Não, ia ser por meio de sorteio. Então, aí a gente vê que o próprio Senhor ia direcionar cada um em que terra iria ficar. Então, o Senhor que estava aqui ordenando, primeiro era por número, o tamanho ali da terra, mais a outra parte, aonde ia se estabelecer a localidade, era por sorte, que era o próprio Senhor que ia estar ali comandando. Então, agora nós vamos ver a partir do versículo 57, o segundo censo entre os levitas. O primeiro está lá em Números, né? Em Números 1, e agora o segundo. Porque os levitas, que faz parte de Levi, né, que veio da tribo de Levi, não são contados junto com as outras tribos, porque os levitas foram escolhidos para servir no tabernáculo, para servir ao Senhor. Mas eles, ou melhor, continuou ainda sendo 12 tribos a distribuição, porque os filhos de José é Manassés e Efraim. Então foi tido José, você vê que a gente não vê a tribo de José, mas a gente vê a tribo dos filhos de José, que é Manassés e Efraim. E como o Senhor falou que José seria uma árvore frutífera. Então nós vemos Manassés e Efraim também sendo frutíferos aqui como tribo. E dessa forma acrescentou uma tribo lá, e aqui pôde o quê? Os levitas, a tribo de Levi, ser escolhida aqui para servir ao Senhor. E eles tinham o clã de Gerson, dos Gersonitas, dos Coates e dos Meranitas. Então, esses eram os 3 clãs. Aí depois vinha todo o recenseamento deles, que davam o quê? 23.000 homens da idade de 1 mês para cima. Ué, mas lá não era acima de 20 anos? Sim, lá era acima de 20 anos para a guerra. Mas para servir ao Senhor, era já de 1 mês para cima, porque desde pequenininhos nós temos que já colocar na mente das crianças Cristo. Então, muitas vezes para o mercado de trabalho, talvez estejam aptos, vamos supor, acima de 20 anos, mas para receber o Senhor é já logo nos primeiros meses de vida, é no primeiro mês de vida. Então, aqui o Senhor está nos mostrando o direcionamento de como ativar o reino nas crianças, que é desde pequenininho, tem que ir o quê? Falando do Senhor, porque a criança já tem espírito, só que ela entende de uma forma, mas o espírito já tem que ser ativado, e a alma dela também na presença do Pai. Aqui também vai falar sobre que os primeiros filhos de Arão,
que era irmão de Moisés, que foi Nadab e Abiú, eles o que? Não serviam no templo, porque eles foram mortos logo no início, quando eles foram, colocados como sacerdote. Por quê? Eles ofereceram fogo estranho ao Senhor, um fogo profano. Eles ofereceram segundo aquilo que estava no coração deles e não segundo aquilo que o Senhor havia ordenado a eles. Então, quem nós temos aqui da geração antiga que permaneceu aqui, que não foram incluídos no censo? Moisés, não foi incluído no censo, né? Agora nós temos Eleazar, que era da parte antiga, que permaneceu, Caleb e Josué. Esses três, porque eles olharam somente para o Senhor e eles obedeceram o Senhor. Se nós desejamos permanecer, a própria palavra do Senhor já nos diz, né, para nós permanecermos nele. E é isso que é o eternal dentro de nós, que os nossos olhos possam estar fixos no Senhor a cada dia. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor.